Bem-vindos ao Dor em Doses, o podcast de saúde da Rede Dor, seu canal ideal para assuntos relacionados à sua saúde e de sua família. Me chamo Flávio Cury, sou cardiologista e coordenador do Centro de Estudo do Hospital Copistar. No episódio de hoje falaremos sobre o tema pneumonia comunitária, com a presença da doutora Paula Werneck, pneumologista e coordenadora de pneumologia dos hospitais Glória D'Or e Caxias D'Or, e também professora de pneumologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, hoje temos a honra de estar aqui com a doutora Paula Werneck, uma jovem que acompanha a carreira desde os primórdios dela e sempre soube que ela seria um expoente, sempre mesmo. E estamos aí com ela. Ela vai dar a honra de falar para a gente sobre pneumonia. Então, Paula, o que é pneumonia? Primeiramente, muito obrigada. Imagina. Dr. Flávio, um amigo querido, realmente de longa data, né? Então, me sinto à vontade de estar aqui. Obrigado. E obrigado pela honra de participar de um projeto tão nobre que é levar informação ao nosso povo, né? Tão carente. E, bom, pneumonia é a infecção do pulmão. O pulmão, a gente pode dividir ele, o sistema respiratório, para ficar fácil, em duas partes. A árvore brônquica, né, são os canudos que levam o ar para o pulmão, e a esponja, que é onde é trocado o gás carbônico pelo oxigênio. Quando a gente tem uma pneumonia, a gente está tendo uma infecção na esponja do pulmão, né? Existe também a infecção nos brônquios, que é a traqueobronquite, a bronquite, né, infecciosa. Mas a pneumonia é uma infecção na esponja, por isso a maior gravidade, porque ela compromete a unidade básica, né, que vai garantir o que é primordial para a gente ficar vivo, que é a oxigenação do sangue. Certo. E a gente falando de pneumonia adquirida na comunidade, quando nós médicos falamos isso, a gente está se referindo a uma pneumonia que foi adquirida fora do ambiente de hospital ou de instituições, como asilos e etc. Por que isso é importante? Porque a pneumonia da comunidade ela tem um perfil de bactérias diferente daquelas que a gente adquire dentro do hospital. Por isso que a gente dá esse nome tão importante de pneumonia comunitária. Quer dizer, fica diferente na hora de tratar, né? Isso a gente sabe. Agora, como é que você sabe o que o paciente tem de sintoma para você dizer que ele tem pneumonia? Quais são os sintomas mais comuns? O sintoma mais comum da pneumonia é tosse, né? Febre, adinamia, né? O paciente fica sem vontade de fazer nada, assim, né? Com o corpo muito moído, vontade de não levantar da cama. Pode ter falta de ar, dependendo da extensão da pneumonia, né? E pode, inclusive, ter dor para respirar se a pneumonia estiver muito colada ali na caixa torácica, na pleura, né? Então, esses são os principais sintomas, que são, inclusive, sintomas comuns a outras doenças. Daí a necessidade de ter um médico, né? Se a pessoa tem esse sintoma, de procurar um serviço médico para ser examinada, né? Que isso mesmo, né? Agora, Paula, me fala uma coisa. O paciente com pneumonia ou com infecção, isso sempre me perguntam, né? Ele pode mudar o comportamento? Ele pode ficar confuso? O idoso, né? O idoso especialmente, né? Ah, tá. Que bom. As crianças também, né? Podem ficar mais sonolentas. Isso também é um outro ponto importante, porque às vezes a pneumonia pode não ter febre, mas vão ter alterações comportamentais, falta de apetite, não tem mais vontade de levantar da cama, né? Alteração do comportamento, confusão mental, sonolência, que devem levantar a possibilidade de quem está acompanhando ali, ou cuidando daquela pessoa, de que tem alguma coisa errada, né? Tá ótimo. Agora, você desconfiou pneumonia comunitária, o paciente está em casa, que ele tem pneumonia. O que você pede de exame para confirmar? Exame complementar, fora o exame físico que você vai fazer. Né? Isso é muito bem pontuado, Flávio, porque assim, a gente não pode preterir, não pode dispensar o exame físico de jeito nenhum. Claro. Porque o exame físico vai dar para o médico, na ausculta, até a localização da pneumonia, extensão, ou algum outro comprometimento respiratório que pode estar acontecendo junto. Por exemplo, se for um paciente asmático, o médico vai ver a cheira no peito, porque a pneumonia vai levar a asma a ficar exacerbada. Mas, em algumas situações, são necessários exames, sim, como raio-x de tórax, exames de sangue, para ver se a pneumonia causou algum outro problema. Em idosos, por exemplo, isso pode levar a uma desidratação tão grande que pode comprometer o rim, né? Então, alguns exames básicos são necessários para a gente avaliar até a extensão dessa infecção. E, em algumas outras situações, uma tomografia também pode ser necessária. Tomografia é sempre necessária? Você acha que com a radiografia você pode resolver a maioria dos casos, não pode? Sim, eu diria que a gente poderia resolver a maioria dos casos com um bom exame físico, né? Tá. E só para botar um pontinho aqui, eu sei que o nosso público ainda não está com isso na mente, mas é bom saber, o ultrassom também, né? Porque hoje em dia a gente tem ultrassom no consultório e a gente pode passar um ultrassom
as costas do paciente e fazer essa avaliação também, né? Isso vai ser uma realidade que não é ainda amplamente disseminada nos consultórios médicos, né? Mas já está muito disseminada nas emergências, né? E isso ajuda muito no diagnóstico diferencial. Ah, que bom, né? É bom mesmo. Agora, uma coisa que eu ia te perguntar. Paciente, você fez o diagnóstico de pneumonia. Existem vários germes, né? Bactérias, vírus. O que pode te ajudar no tratamento em saber quais são os germes mais frequentes? Isso é uma pergunta que eu acho importantíssima, porque a gente tem a pneumonia viral, né? A Covid teve aí mostrando pra gente que uma pneumonia viral pode ser tão grave quanto uma pneumonia bacteriana. Então, a gente pode ter pneumonia viral e pode ter pneumonia bacteriana. Na pneumonia viral, geralmente existem outros sintomas que estão associados, como diarreia, dor nas juntas, né? Artralgia, coriza, que a gente pode pensar que aquilo ali é uma pneumonia viral. Às vezes é bem difícil só no consultório da gente discernir. E aí existem exames de escarro, painéis que a gente consegue colher, né, do suave, das secreções do nariz e da boca, que podem dar pra gente qual é o agente etiológico. Normalmente, a pneumonia bacteriana, os agentes a gente sabe muito bem que eles são bem simples, né? O Streptococcus, o Staphylo, Moraxella, eles são, né, são tão comuns que a gente sabe que eles são responsáveis por 90% das pneumonias comunitárias, né? E eu acho importante lembrar aqui também que a gente aqui no Rio sofre de um outro problema, né, de uma infecção pulmonar, né, da esponja do pulmão, que é por um fungo, que é o histoplasma, né? Sim. Então, o histoplasma, a apresentação dele é como se fosse uma gripe, porque é só um mal-estar no corpo, febrinha baixa, às vezes nem tem muito sintoma respiratório, mas a pessoa pode ficar ali realmente muito, muito mal, procurar um médico, o médico pedir a tomografia e vai ver lá aquela consolidaçãozinha ali no pulmão, na esponja do pulmão, e é a histoplasmose, que é uma doença até autolimitada, e numa pessoa que tem um bom sistema imunológico, tal, nem precisa de tratamento, mas é um diagnóstico diferencial importante e é muito comum no Rio de Janeiro. É mesmo, né? Toda hora a gente recebe Não paciente. Pois Agora, Paula, me ajuda numa situação. Isso é comum, a beça no consultório. O paciente liga, eu tô com tosse, você me manda uma receita de Zitromax? Toda hora isso. E você pode estar com infecção virótica. Isso é bom, né? Você tem que saber que não adianta nada, vai até piorar, né? Isso você aí. fala disso aí pra Com gente? certeza. Até porque a azitromicina é um antibiótico com um espectro de ação muito bom, muito importante para ajudar a gente em tratamento das infecções respiratórias. Não só da árvore bronca, né, dos brônquios, como da pneumonia. Então, usá-la de maneira assim, né, inadequada, né, é ruim, porque a gente vai criar resistência, mecanismo de resistência nas bactérias a esse antimicrobiano que é tão nobre. Entendi. Né? Então, a gente não tem que fazer azitromicina. A infecção viral, ela vai ter um tempo, de 3 a 5 dias ali, que ela vai melhorar. Vai começar, vai piorar no segundo dia, no terceiro começa a melhorar, no quinto acabou. Enquanto a infecção bacteriana, ela nunca vai melhorar sozinha. Ela vai só piorar. Isso é um grande trunfo. Por isso que a gente, às vezes, fala pro paciente, né? Começou o sintoma hoje? Vamos esperar mais 48 horas. Vamos ficar de olho, né? Óbvio que se surgir algum sinal de gravidade, eu não tô conseguindo mais comer, minha tosse piorou, minha febre piorou, a gente vai falar, né? Vem cá que eu quero te ver, vamos ver se precisa de algum outro exame pra gente elucidar o diagnóstico. Mas se for uma infecção viral, em torno de 48, 2, 3 dias, 72 horas, vai estar resolvido, né? Ou muito melhorado. Né? Pô, obrigado. Isso ajuda mesmo, porque o uso indiscriminado é muito ruim, cria resistência, né, de bactérias mais fracas, né, vão ficando mais fortes, um problema. Agora, uma coisa, o que a gente tem que fazer para evitar uma nova pneumonia? Então, o pilar central da prevenção da pneumonia bacteriana, né, assim como da viral também, é a vacinação. Né? Então, a pneumonia pneumocócica, né, o Streptococcus pneumoniae, que é a principal bactéria causadora, ela tem vacina, né? E a gente precisa ter essa vacinação. É muito comum a gente se preocupar com o calendário vacinal dos nossos filhos, mas existe o calendário vacinal do adulto e do idoso, que também precisa ser feito, né? Especialmente pessoas que nasceram antes de 1985, 80, porque ainda não existia esse calendário vacinal tão robusto como existe hoje em dia para as crianças, né? E a gente já sabe que a vacinação contra o pneumococo mudou a realidade das doenças pneumocócicas graves, né? Então, isso é importantíssimo a gente ter na cabeça e manter o calendário vacinal, não só das nossas crianças, mas dos nossos adultos e dos nossos idosos, atualizado. Claro. Assim como a vacinação para os vírus, né? Para a gripe, para o Covid, né? O SARS-CoV, né?
A gente tem que manter tudo atualizado para coqueluche, né? Claro. E para infecção respiratória mais comum, você recomenda o quê? Vacinação para influenza e vacinação para pneumonia? Dessas da pneumonia, qual que é a mais importante? Porque são vários agora, os pacientes se confundem, né? Isso é muito confuso, porque existem 2 calendários. Você pode fazer 2 esquemas, né? Tem a vacinação que você faz com 13 e 23, né? Com a pneumocócica 13 e 23 valente. E tem agora a pneumo 20, que chegou a 13, pode ser substituída pela 15 e tem a 20. O melhor é conversar com o seu médico e ver qual o melhor esquema para você. Qual a necessidade, né? Porque algumas pessoas que têm muitas doenças pulmonares, né? Tem bronquite, tem asma, bronquiectasia, fibrose pulmonar, vão merecer, às vezes, um esquema de vacinação um pouquinho diferenciado de um adulto que não tem nada. Não vale a pena o paciente resolver sozinho. Tem que consultar o médico, né? Sempre consultar o médico, né? Isso não é? Paula, foi excelente, né? Eu queria agradecer muito a sua presença. Espero que todos tenham gostado tanto quanto eu. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Foi uma honra. Muito obrigada. Tchau. Finalizamos por hoje mais um episódio do Dor em Dose, o podcast de saúde da Rede Dor. Esperamos ter colaborado nas suas dúvidas ou acrescentado informações valiosas para a prevenção, cuidado e tratamento de doenças. Siga as redes sociais da Rede Dor, inscreva-se no canal e acompanhe todos os episódios do Dor em Dose pelo Spotify e YouTube. Abraços e até breve.